Patrimônio em risco. 90% do acervo do Museu Nacional do Rio, um dos mais importantes e antigos do país, foi perdido. E um dia após o incêndio, o Jornal da Gazeta, edição das 10, fez um levantamento das instituições em São Paulo. Nós constatamos que de 30 a 15 museus, entre eles o MASP aqui na Paulista, não tem laudo de vistoria dos bombeiros. Eleições. Lula decide que continua na disputa mesmo após ter a candidatura barrada pelo TSE. E ainda o dia de campanha dos candidatos à presidência. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Trabalhei por 33 anos na Polícia Militar e comandei a rota. Continuarei trabalhando forte pela segurança de São Paulo e pela valorização do nosso funcionalismo. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Olá, sou o professor Kenny, agora candidato a deputado estadual por São Paulo. Um jeito diferente de fazer política. Professor Kenny 11.000. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Você sabia que os cachorros são quase daltônicos? Nessa segunda, nós vamos revelar muitas outras curiosidades no seu pet, aqui no Todo Seu. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal vai comandar as investigações sobre o incêndio que destruiu 90% do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, no palácio onde viveu a família real. Um curto-circuito em um laboratório da instituição e a queda de um balão estão entre as hipóteses investigadas. No final da tarde, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou que o MEC vai repassar imediatamente 10 milhões de reais para a recuperação do museu. Segundo testemunhas, o fogo que destruiu o palácio começou de cima para baixo, o que levantou a suspeita de que o incêndio teria sido causado pela queda de um balão. Mas a hipótese de um curto-circuito também é investigada. O trabalho de perícia e investigação será conduzido por agentes da Polícia Federal. Essas imagens divulgadas no Twitter mostram como o museu ficou depois do incêndio. Na sala, apenas os 2 pilares ficaram intactos. Eles sustentam um meteorito Bendegoé, encontrado em 1784. O Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirma que o presidente Michel Temer articulou em conversas mantidas hoje com um grupo de entidades financeiras, empresas públicas e privadas, a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro no tempo mais breve possível. Hoje, o diretor do museu cobrou medidas do governo federal. É necessário que todos os imbuídos, particularmente o governo federal, que tenha os recursos necessários, que ajude ao Museu Nacional a recompor a sua história. É uma perda inestimável para o Brasil. Agora a prioridade do Ministério da Educação se volta para apoiar na recuperação. Durante a tarde houve confusão em frente aos portões de entrada da Quinta da Boa Vista, onde fica o Museu Nacional. Os manifestantes protestaram durante todo o dia contra a destruição do maior acervo da América Latina. O
O fogo começou por volta das 7h30 da noite de ontem e foi controlado durante a madrugada. Um acervo de mais de 20 milhões de itens foi destruído pelas chamas. Entre os anos de 2013 e 2017, a verba da instituição foi reduzida em mais de 330 milhões de reais. Um levantamento do Jornal da Gazeta, edição das 10, mostra que 15 dos 30 museus mais importantes de São Paulo funcionam sem o laudo de vistoria dos bombeiros. Entre eles, o MASP, aqui na Avenida Paulista. No Museu de Arte de São Paulo estão 10 mil peças do mundo inteiro, entre antiguidades e obras de grandes mestres da pintura. O MASP, que é um museu privado e um dos mais visitados do país, está funcionando sem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento serve para atestar que o sistema planejado para o combate a incêndio é adequado. O Jornal da Gazeta fez um levantamento com 30 museus de São Paulo que têm movimento de público e constatou que desses, 15, como o MASP, não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 4 são vinculados à Universidade de São Paulo, entre eles o Museu de Arte Contemporânea da USP. Também o Museu Lazar Segal, que pertence à União, e o Museu do Teatro Municipal, de responsabilidade da Prefeitura. Esta especialista argumenta que a falta do laudo de vistoria nem sempre significa que o museu está em risco. O que é importante se saber é que isso é um processo, não é um laudo que se dá numa vistoria técnica. O museu, em geral, faz obras para adequação disso, precisa de recurso para essas obras e nem sempre também ele dispõe de todas as condições para isso. Nos últimos 10 anos, pelo menos 6 museus e centros culturais de São Paulo pegaram fogo. Em 2006, o Teatro Cultura Artística foi destruído. Em 2010, o incêndio foi no laboratório de répteis do Instituto Butantan. Em 2013, o fogo atingiu o auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina. No ano seguinte, um incêndio destruiu quase todo o acervo de quadros, esculturas e mobília do Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios na Luz. Em 2015, as chamas tomaram conta dos 3 pavimentos do Museu da Língua Portuguesa, danificando o prédio centenário da Estação da Luz. E em 2016, o incêndio foi no galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, e destruiu cerca de 500 obras originais. Segundo a especialista, falta uma política continuada de preservação do patrimônio. Que esse sentido de planejamento, de bom senso e de medidas preventivas é que nós precisamos ainda incorporar na mentalidade dos nossos governantes. O MASP informou por nota que a falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros se dá porque as normas hoje exigidas são parcialmente incompatíveis com a estrutura original do prédio. Entre elas, a colocação de uma escada externa de emergência e um sistema de exaustão de gases. A direção do MASP diz que vem planejando a execução de medidas que atendam às recomendações de segurança e respeitem as características arquitetônicas do edifício de Lina Bobardi, que é tombado. Os outros museus citados ainda não se posicionaram. PT decide adiar a troca do candidato do partido à presidência e anuncia que vai entrar com um novo recurso para garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do PT, esteve com Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba, hoje por 2 vezes. Foi o primeiro encontro do ex-prefeito com Lula após a decisão do TSE, que barrou a candidatura do petista. Em coletiva, o ex-prefeito anunciou que o partido vai recorrer da decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal e na ONU para garantir a candidatura de Lula. Neste momento, o PT descarta trocar o ex-presidente Lula por Fernando Haddad como cabeça de chapa na disputa presidencial. Hoje, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, barrou uma inserção do PT no rádio por descumprimento da decisão do TSE. O partido ainda apresentava Lula como candidato. O foco da campanha dos candidatos nesta segunda-feira foi a região sudeste. Marina Silva, da Rede, passou o dia em São Paulo. Participou de uma roda de conversa com o movimento de renovação política Agora e de evento da revista Exame. A candidata defendeu a educação integral para crianças.
Ciro Gomes, do PDT, participou de sabatina promovida pelo UOL, Folha e SBT na capital paulista. Ele disse que não era dessa esquerdinha boboca que alisa bandido. A declaração foi dada ao afirmar que, se for eleito, pretende tratar com prisão o lockout em greve de caminhoneiros. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou uma unidade do Bom Prato em São Paulo. O candidato prometeu implantar no país um restaurante que ofereça refeição a R$1 para toda a população. E disse ainda que, se eleito, vai criar um subsídio do governo para a compra de botijão de gás por famílias pobres. Já o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, participou de campanha no Rio. Ele afirmou pretender reavaliar a participação do Brasil no Acordo do Clima de Paris, ratificado em 2016. Sobre o incêndio no Museu Nacional, disse que a instituição era aparelhada por partidos políticos. Ele citou o PCdoB e PSOL. E afirmou que, se eleito, não vai repassar mais verbas para museus. E disse ainda que, se vencer a disputa presidencial, vai tirar o status de Ministério da Pasta da Cultura. De acordo com Bolsonaro, o órgão vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. Atenção para as datas dos debates eleitorais aqui na TV Gazeta, em parceria com o Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República se enfrentam no próximo domingo, a partir das 6 horas da tarde. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo é no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 da tarde. Você deve mandar antecipadamente as suas perguntas para os debates por texto ou por vídeo no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. Justiça de Goiás aceita a denúncia e ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB, vira réu por corrupção passiva. A ação penal envolve suspeitas de favorecimento à empreiteira Delta Construções no período em que esteve à frente do Estado. O ex-governador de Goiás é acusado de corrupção passiva por ter parte de uma dívida de campanha eleitoral no valor de R$90 mil, paga em troca de um aditivo realizado em um contrato com a Delta. Vão responder pela ação os empresários da Delta, Fernando Cavendish e Cláudio Dias Abreu, e o contraventor Carlinhos Cachoeira. A denúncia foi oferecida em março de 2017 pela Procuradoria-Geral da República ao STJ. Com a renúncia de Perillo para disputar as eleições, o caso foi enviado à primeira instância. E o tempo realmente mudou na cidade de São Paulo, hein, Gabriel? Pois é, Luciana, agora aqui faz apenas 15 graus na Paulista e parece que vai esfriar ainda mais na capital. Não é, Tássia Sena? Amanhã esfria sim, mas não tem previsão de chuva. Olhando os ícones dos próximos dias, dá para perceber que o tempo vai firmar. A terça ainda promete ser gelada, com máxima de apenas 17 graus. O destaque são as madrugadas bem típicas de inverno, hein? Com mínimas de 11 amanhã e de 10 na quarta e na quinta. Ao longo das tardes, temperaturas em elevação, fazendo 18 graus na quarta e 24 na quinta-feira. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você, até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana, até amanhã. Muito obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite, uma excelente semana e assista agora o programa todo seu no Unifom. Até amanhã. Próximo domingo, 6 da tarde, os candidatos à presidência da República se enfrentam no debate 2018. Assista agora, todo seu.